Há rostos que sobrevivem ao tempo, rostos que, mesmo quando tudo é cinza, ainda queimam na lembrança da humanidade. Aaron Love é um desses rostos. Um homem comum, arrancado de uma vida comum, jogado no abismo daquilo que o século XX ousou chamar de ordem. Ele nasceu em Zator, uma pequena cidade polonesa, onde o vento ainda passava devagar entre as janelas e o pão quente tinha o cheiro de lar. Era comerciante, casado, tinha vizinhos, amigos, rotinas, tudo o que compõe o delicado tecido da normalidade. Até que um dia, o tecido rasgou. Em 5 de março de 1942, Aaron foi levado para Auschwitz. Ali, seu nome deixou de existir. Foi substituído por um número, 2006-406. Ninguém entra em Auschwitz com um número. Entra com uma história. Mas o número era o modo do sistema dizer: você não é mais humano. A máquina do ódio sempre começa assim, retirando nomes, depois rostos, depois vozes. Mas Aaron ainda tinha olhos. E esses olhos olharam a câmera. A fotografia foi tirada no momento em que a humanidade dele tentava ser extinta. É um retrato seco, quase impessoal, e ainda assim, carrega o que nenhum regime conseguiu destruir. A expressão de um homem que ainda existe. Nos olhos fundos, há medo. Mas também há algo que desafia o silêncio. Um resquício de alma que nem o horror conseguiu quebrar. Apenas 5 dias separam sua chegada de sua morte. Nenhum registro detalha como foi. Nenhuma lápide guarda seu corpo. Mas uma única fotografia escapou da fogueira da história. E é nessa imagem que o mundo inteiro encontra o testemunho que sobreviveu ao esquecimento. Cada vez que olhamos para Aaron Love, a máquina que o matou perde outra vez. Porque a lembrança é resistência. Porque a memória é a forma mais profunda de vingança contra o esquecimento. Aaron não é só um nome nos arquivos do Museu de Auschwitz. Ele é o espelho do que a humanidade pode se tornar quando o homem decide que o outro não é mais humano. A estrela amarela presa ao peito, que pretendia humilhar, hoje brilha como símbolo de honra. O triângulo vermelho, que o classificava como rebelde, hoje o consagra como símbolo da consciência que não se dobra. Porque até existir, para alguns, já era rebeldia. A fotografia de Aaron Love é mais do que um documento histórico. É uma mensagem cifrada àqueles que ainda acreditam em poder absoluto, em pureza, em domínio. Ela diz silenciosamente: nada do que vocês construírem sobreviverá se for erguido sobre o esquecimento. O verdadeiro inferno de Auschwitz não está apenas nas câmaras de gás. Está na tentativa de apagar o rosto. Apagar o rosto é apagar o indivíduo. É transformar pessoas em ideias, multidões em estatísticas, vidas em símbolos vazios. E é por isso que lembrar um nome é um ato sagrado. Toda vez que alguém diz Aaron Love, o tempo volta a pulsar. A história se reconstrói. O silêncio é quebrado. E a dignidade retorna àquele que foi negado por ela. Talvez Aaron nunca tenha imaginado que sua imagem atravessaria gerações. Que o retrato feito para documentar sua morte se tornaria a prova da eternidade de sua existência. Mas é assim que o mal fracassa. No detalhe. Naquilo que ele tentou destruir e acabou eternizando. Aqueles que tentaram apagar Aaron Love não compreendiam o poder da lembrança. Acreditavam que a morte encerra. Que o esquecimento é absoluto. Mas a fotografia dele, uma simples fotografia em preto e branco, tornou-se um altar invisível, onde o mundo inteiro presta tributo à resistência humana. O mal sempre quis ser esquecido, porque o esquecimento absolve. Mas a lembrança condena. E cada vez que esse rosto reaparece, é como se a história dissesse: eu vi, eu me lembro, e eu não perdoo. Aaron Love vive em cada memória que se recusa a ser manipulada. Vive em cada olhar que enxerga o humano no outro, mesmo quando o mundo insiste em desumanizar. Vive, sobretudo, em cada um de nós, sempre que nos negamos a repetir os gestos cegos da indiferença. Porque lembrar Aaron é lembrar o que somos capazes de fazer, e o que devemos jurar nunca fazer de novo. A fotografia dele é uma cicatriz no espelho da humanidade. E toda cicatriz é um lembrete de que o corpo sobreviveu. O rosto que tentaram apagar
nunca desapareceu. Ele permanece, silencioso, inquebrável. E enquanto houver alguém que ainda o contemple com respeito e dor, Aaron Love continuará vivo. E o esquecimento, derrotado.